Começamos essa história acompanhando Momo, uma garota do ensino médio discutindo com seu namorado que insiste que ela lhe empreste dinheiro. Frustrada, Momo tenta bater nele, mas o rapaz a afasta com uma bicuda nada delicada e diz que está cansado dela. Mais tarde, ela fica devastada após terminar seu primeiro relacionamento e busca consolo com suas amigas, que questionam o que ela viu naquele rapaz. E Momo explica que ele é um cara musculoso e se parecia com Ken Takakura, que é o seu ator favorito. Então tá, né? Após algum tempo, Momo está andando pelos corredores da escola, ainda chateada com o término, pensando se algum dia encontrará outro cara musculoso como o seu ex. Ela então passa por uma sala de aula e vê alguns garotos zombando de um otaku, jogando bolinhas de papel em sua mesa, enquanto ele pacientemente tenta ler sua revista. Incapaz de ignorar o bullying, Momo senta ao lado do otaku, que se chama Ken, e lança um olhar desafiador nos garotos. Em seguida, ela tenta puxar conversa, perguntando o que ele está lendo, mas quando vê que é sobre alienígenas, ela simplesmente perde o interesse e vai embora, pois não possui qualquer interesse em pessoas que curtem esse tipo de coisa. E enquanto continua caminhando reclamando da vida, de cansaço e de absolutamente tudo e pensando no que fazer para aliviar o estresse, ela percebe que Ken está a seguindo e quando ela de repente pergunta o que o doidão quer, ele afirma na lata que o fato dela ter ficado com ele significa que ela estava apaixonada por ele. Momo deixa claro que não quer ser amiga dele nem nada parecido, mas Ken insiste, dizendo que ela deve estar interessada no oculto por ter mostrado curiosidade pela revista. Momo explica que não acredita em alienígenas, mas Ken continua a conversa falando sobre fenômenos anômalos não identificados e mostra um artigo numa revista que diz que o exército dos Estados Unidos reconheceu oficialmente esses fenômenos e reforçou a força espacial. E empolgado com o tema, ele continua explicando que o Japão também criou recentemente uma força de defesa aeroespacial, deixando claro que estão se preparando para uma guerra espacial. Momo tenta escapar da conversa, mas como Ken não para de falar, ela acaba descontando sua frustração nele e reclamando sobre o papo otaku dele. Imediatamente ela se arrepende e percebendo que foi dura demais, ela pede desculpas. Para aliviar o clima, ela diz que embora não acredite em alienígenas, ela acredita em fantasmas. E o Ken simplesmente ri largado da cara da Momo por acreditar em fantasmas, o que obviamente a irrita, já que ela estava tentando ser gentil. Momo então conta a ele que sua avó era médium e pergunta se ele já presenciou algum exorcismo, explicando que pessoas possuídas às vezes têm até convulsões. Ken responde que existem doenças que causam convulsões, então isso não prova a existência de fantasmas. E furiosa, Momo pergunta se ele já pegou carona com algum alienígena. Eles então continuam debatendo fervorosamente sobre suas crenças e as amigas de Momo vêm juntos, perguntando se ela desistiu dos caras musculosos e se apaixonou por um otaku. Depois de mais algumas discussões, Momo sugere que eles façam uma aposta para provar quem tá certo. Por conta disso, Momo vai a um hospital abandonado à noite que Ken diz ser conhecido como o Santuário dos Alienígenas. Os rumores apontam que se você chamar o alienígena do telhado desse local, será abduzido. Nervosa, ela conversa com Ken pelo telefone enquanto explora o hospital e pergunta se algum alienígena já fez experimentos com ele, o que Ken responde que pode até ser possível, mas os abduzidos geralmente têm as suas memórias apagadas. Momo zomba por acreditar em alienígenas sem nunca ter visto um, perguntando como as coisas estão indo pro lado dele. Ken diz que acabou de chegar ao local mencionado por Momo, que é um túnel assustador conhecido como ponto espiritual. Ele entra na escuridão tentando esconder seu medo, afirmando que provará que fantasmas não existem. Nisso, Ken pergunta se ela já viu algum fantasma, já que ela fala com tanta confiança sobre eles, baseando-se em coisas que leu na internet, e enquanto Momo nega, e ele acha absurdo ela falar com tanta certeza sobre algo que nunca presenciou, Momo então se lembra que já contou a ele que sua avó era médium e compartilha que foi criada por ela, já que não tem pais. Ela explica que sua avó fazia realizar um ritual de boa sorte toda vez que saía de casa, o que a levou a ser zombada pelos seus colegas, incluindo o garoto de quem ela gostava. Momo diz que depois daquele dia ficou com muita raiva da avó e culpou o ritual estranho pelo fato do garoto não gostar dela, e desde então ela parou de fazer o ritual e se distanciou de sua avó. Mas recentemente ela percebeu que sua raiva não era por conta do garoto, mas porque ele havia zombado de sua família. Na verdade, ela adorava sua avó e o seu trabalho, o que levou a fortalecer sua crença em fantasmas. Momo então pergunta por que Ken acredita em alienígenas e ele explica que ao contrário dela, ele não tem uma razão específica, afinal você não precisa de uma para gostar de algo. Momo concorda e comenta que Ken parece mais à vontade conversando pelo telefone, ao que ele responde que é mais fácil falar com ela dessa forma. De repente, Ken percebe algo estranho no chão e olhando pra frente ele viu uma velha fantasmagórica. Ele então corre em pânico tentando se convencer de que aquela ali era apenas uma velha comum. Momo, ouvindo o seu pânico pelo telefone, diz a ele que o fantasma é conhecido como Vovó Turbo e que se alguém perder uma corrida contra ela, já era, será amaldiçoado. E bem, nesse momento o fantasma alcança Ken. A ligação então começa a falhar com interferências e Momo corre em direção à saída do hospital para ajudar o otaku. No entanto, de
repente as luzes começam a se apagar e ela se vê cercada por alienígenas que a atacam rasgando suas roupas. E quando ela acorda, Momo está amarrada e 3 alienígenas se apresentam como serpoianos do planeta Serpo. Eles dizem que são pacíficos, mas Momo questiona suas ações de atacar uma garota e destruir suas roupas, que isso de pacífico não tem nada. Momo então tenta se soltar e um dos serpoianos explica que sua espécie consiste de apenas machos e que eles se reproduzem por clonagem. No entanto, unidades idênticas não promovem a evolução biológica, então eles querem obter funções reprodutivas humanas, o que exige extrair o seu útero para o estudo. A garota entra em pânico ao ouvir as intenções dos alienígenas e tenta desesperadamente escapar. Os serpoianos estão tentando acalmá-la usando telecinese para controlar suas ondas cerebrais, e Momo consegue resistir à telecinese, mas os alienígenas decidem continuar com seus planos. De repente, uma figura sinistra emerge de seu telefone e ataca um dos serpoianos. A criatura era Ken, que se desculpa com o Momo por não ter aparecido antes e explica que foi amaldiçoado pela vovó Turbo. E completamente desesperado, ele admite que ele não é ele mesmo e que o fantasma assumiu o controle de seu corpo. Nesse momento, os alienígenas se transformam em suas verdadeiras formas e tentam confrontar a vovó Turbo, que após derrubar outro serpoiano, é arremessada contra a parede e os alienígenas comentam que nunca viram um humano tão violento. Ken recupera o controle de seu corpo e confessa que sempre quis conhecer alienígenas, porque nunca teve amigos e pensou que talvez extraterrestres pudessem ser seus amigos. No entanto, apesar de chamá-los desde a escola primária, nunca nenhum apareceu, e os outros o ridicularizavam por isso. Mas apesar de tudo, Momo protegeu, e por essa razão, qualquer um que tente machucá-la terá que lidar com ele. Momo, desesperada por ajuda, encoraja Ken a lutar contra os alienígenas, mas ele é atingido e rapidamente começa a duvidar da sua capacidade de protegê-la, desistindo muito rápido. O serpoiano que nesse de pé diz que eles não podem ser amigos de um humano tão violento quanto Ken, e além disso, sua espécie precisa mais de uma mulher humana. Ele então se concentra novamente em usar a telecinese em Momo, que mais uma vez luta para resistir aos efeitos nas suas ondas cerebrais. De repente, Momo se lembra de uma antiga memória de sua avó, do dia que se cansou dos colegas zombando dela por causa do ritual. Sua avó pediu que ela expandisse seu ki, como sempre fazia, mas Momo se recusou, explicando que seus amigos zombavam dela todos os dias por causa disso. Sua avó insistiu que ela realizasse o ritual, explicando que quando você expande seu ki, você não se machuca ou adoece, pois coisas ruins não podem se aproximar de você. Ela explicou que primeiro você coloca a força no seu abdômen inferior e depois imagina o ki subindo até o topo de sua cabeça. Momo tentou fazer o que sua avó pediu, mas quando se lembrou das palavras de seus colegas, ficou com raiva novamente e disse que nunca mais o faria, chegando a dizer coisas cruéis para sua avó, como por exemplo que a odiava. De volta ao presente, Momo se pergunta por que está se lembrando daquele dia e se arrepende de ter falado daquela maneira com sua avó. No entanto, lembrando-se de como expandir seu ki, ela consegue reverter a telecinese do alienígena, deixando-o questionando se ele superestimou suas ondas cerebrais e acidentalmente abriu seus chakras. Momo sente alegria ao perceber que sua avó realmente era uma verdadeira médium e a agradece, agora sentindo que tem forças para enfrentar garotas desprezíveis como aqueles alienígenas e o seu ex. Ela então dá um chutaço em um serpoiano ali e manda ele pro céu, atingindo sua nave espacial e causando uma baita de uma explosão. Decidida a escapar, ela procura por Ken, mas a vovó Turbo, ainda controlando seu corpo, a ataca. Momo então usa suas novas habilidades para de alguma forma separar os dois, deixando o fantasma furioso. Naquele momento, Ken se contorce de dor por conta da maldição, o que confunde Momo, já que ela acabara de separá-lo da vovó Turbo. No entanto, a vovó explica que possuiu parte do corpo de Ken, e enquanto ela se agarrar a essa parte, a maldição permanecerá. Depois disso, o fantasma desafia os dois a voltarem ao túnel onde ela reside e desaparece. De repente, Momo percebe que o hospital está desmoronando e usa a nave espacial alienígena para fugir com segurança com Ken. E após toda essa confusão, Momo conclui que deve acreditar na existência de alienígenas, já que foi abduzida por eles, enquanto o Otaku admite que agora acredita em fantasmas, já que foi amaldiçoado por um. Então ambos se perguntam o que fazer a partir de agora. Afinal de contas, Ken perde o controle da maldição se Momo não a conter com seus novos poderes. Ela também lamenta ter perdido suas roupas, carteira e celular na confusão, e Ken se pergunta o que deve fazer para quebrar essa maldição, e Momo diz que provavelmente envolve dar uma boa surra na vovó Turbo, já que ela é a causa de tudo. Ken então diz que voltará ao túnel onde a vovó Turbo está e se oferece para deixar suas roupas para Momo vestir, já que ela ainda está quase sem roupa. Ele se arrepende de tudo que aconteceu, dizendo que foi culpa dele, que não pode arrastá-la para mais esse problema. Momo lembra ele que sem ela sua maldição será ativada e depois de tudo o que passaram, ela não pode deixá-lo sozinho. Ken pergunta se Momo realmente não se importa em ajudar alguém como ele, e a garota lhe entrega suas roupas para ele vestir novamente, mostrando que ela definitivamente vai com ele. Embora feliz por Momo ter concordado em ir junto, o Otaku insiste que ela vista suas roupas, explicando que ele se sente desconfortável por estar perto dela vestida daquele jeito, e essa frase faz o
coração de Momo disparar, pois ela é uma frase que o seu ator favorito normalmente fala, o que a deixou de certa forma eufórica. Nisso ela tenta ignorar essa fraquejada ali, pergunta qual é o nome dele para tentar mudar de assunto, e ele se apresenta como Kenta Kakura, e sim, meus amigos, o mesmo nome do ator favorito dela, deixando-a completamente chocada. Momo se recusa a aceitar que ele tem o mesmo nome que seu ídolo, então ela começa a surtar e a se contorcer no chão, mas como perdeu o foco por um segundo, a Vovó Turbo começa a tomar conta do corpo do rapaz e Momo, desesperada, usa seus poderes para jogá-lo contra a parede para fazê-lo voltar ao normal. Se eles vão lidar com isso juntos, Momo avisa que ele não pode usar o nome dele perto dela, senão ela não vai conseguir se concentrar, então por enquanto ela decide continuar chamando de Karun, e com isso eles começam uma longa caminhada até a casa de Momo. Logo, o sol nasce, e segundo Momo, a Vovó Turbo não pode mais sair por causa da luz do sol, provavelmente, então aparentemente eles devem estar seguros nesse momento, então Momo convida o Karun para descansar na casa da avó dela. Quando chegam, o Karun tenta passar pelo portão da frente, mas não consegue passar na energia, por assim dizer, então ele acaba pegando fogo, e Momo é forçado a usar seus poderes para arrastá-lo para um lago próximo. Momo percebe que isso deve ter sido causado pelo talismã que sua avó colocou para afastar o mal e que provavelmente ela deveria ter avisado o Karun sobre isso, já que ele está amaldiçoado no momento, mas tudo deve ficar bem agora que ela tirou o talismã do poste. O Karun fica hesitante em entrar novamente, mas felizmente nada de ruim acontece, e exceto pelo cabelo do cara ter ficado todo bagunçado, o Karun está bem. Momo conduz para dentro da casa e começa a chamar pela avó, mas parece que ela não está em casa agora, então Momo diz ao Karun que ele pode ficar no quarto com ela, porém antes que ele entre, ela quer trocar de roupa, então pede para que ele feche a porta para lhe dar privacidade, mas assim que ele faz isso, a maldição começa a agir novamente. Nisso ele invade o quarto enquanto Momo está trocando de roupa, o que a deixa envergonhada, e ela o joga contra a parede novamente. É frustrante que ela não possa se afastar de Karun, então ela diz para ele ficar ali e evitar contato visual enquanto ela termina de se trocar, e quando termina, ela dá ao Karun uma calça de moletom que deve servir nele, e enquanto eles têm tempo para conversar, ela começa a fazer algumas perguntas mais sérias, como se o Karun ainda está carregando aquela parada que ele tem entre as pernas. O Karun nem tinha pensado nisso, mas ele lembra que a Vovó Turbo disse que levaria seu amiguinho como parte da maldição, então Momo quer ver se ele tem alguma coisa ali embaixo ou não. E só pra ter certeza, o Karun verifica e pra seu horror, ele realmente está desarmado. Depois de ver a reação dele, Momo fica ainda mais curiosa pra ver, mas mesmo que não tenha nada lá, o Karun ainda precisa preservar sua dignidade, então ele manda ela parar. Ele culpa Momo pela falta do documento que ele possui ali, porque foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel com a Vovó Turbo, mas pra ser justo, Momo quase foi abduzida por alienígenas e foi o Karun quem começou a falar sobre coisas ocultas em primeiro lugar. Ele então admite que foi ele que começou, mas ele só não queria perder a chance de fazer uma amiga, já que ela foi a primeira pessoa a mostrar gentileza pra ele. No final, ele menciona que parece que ele só causou problemas pra ela, então ele promete que quando tudo isso acabar, ele nunca mais vai falar com ela e ela pode voltar a ignorá-lo. Momo diz que nunca disse que não gostava de falar com ele. Claro, no começo ela pode ter achado ele irritante, mas depois de conhecê-lo, ele é muito mais divertido do que ela pensava, então ela adoraria continuar falando sobre coisas ocultas com ele. O Karun então começa a ficar emocional e em silêncio, então o Momo começa a provocá-lo para ele dizer algo, mas o Karun quebra o silêncio chamando-a de baranga e os dois começam a brigar novamente. Nesse momento, a briga é interrompida quando a campainha toca, mas enquanto o Karun pensa que deve ser a avó de Momo voltando, Momo percebe que algo errado não tá certo, porque o som da campainha não é o usual. Anos atrás, a avó de Momo avisou que sua casa tinha duas campainhas diferentes, uma para pessoas normais e outra que só reagia a espíritos malignos, e enquanto ela diz isso, lembra que tirou o talismã que protegia a casa contra o mal. Então seja lá o que tiver do lado de fora da porta, gente, boa coisa não é. O Karun pergunta o que eles vão fazer agora, então Momo pega o talismã e diz que eles deveriam fechar a porta e sair pela porta dos fundos para colocar o talismã de volta no poste para que o espírito maligno seja queimado, mas o Karun deve ficar do lado de fora do portão, senão ele também vai fritar. Quando eles saem pela porta dos fundos, Momo olha em volta do canto para ver se consegue avistar o espírito maligno, mas por algum motivo ela não consegue mais vê-lo. O Karun chama sua atenção e aponta para o céu, que está ficando assustadoramente escuro, e no momento seguinte, uma enorme parede se forma ao redor de todo o terreno. Agora já não tem mais como escapar, então Momo acha que a única opção restante é colocar o talismã no portão para se livrar do monstro, mas o Karun pede que ela espere, já que ele não pode atravessar para o outro lado do portão, então se ela fizer isso agora, ele vai morrer. Momo começa a tentar pensar em um plano alternativo, mas então percebe que há algo vermelho no talismã e parece que está saindo sangue de seu nariz. Embora isso não seja nada
comparado ao que o Karun tá passando pelo visto, porque ele tá surtando com a perda rápida de sangue. Momo olha em volta e deduz que a causa do sangramento repentino deve ser toda a fumaça preta que apareceu no terreno. E falando em coisas que apareceram no terreno, Momo olha pra cima e avista uma coisa enorme encarando-a. O espírito chama de malditos e lança um soco contra os dois, mas eles conseguem pular pra fora do caminho. Então o soco erra e forma uma cratera na parede. Momo e o Karun trocam olhares após o que acabou de acontecer e decidem começar a fugir, mas o monstro pula do teto e os golpeia, jogando-os contra algumas janelas ali com uma forte rajada de vento. Momo arrasta o Karun para que eles possam continuar se movendo, mas o monstro pisa no chão e manda uma onda de choque na direção deles. Momo e o Karun se escondem atrás de um prédio, mas Momo ainda não entende porque um espírito como esse estaria atacando. O Karun a corrige e diz que na verdade não é um espírito, porque ele já leu sobre isso antes, e parece que aquilo ali é um alienígena Flatwood, mas se isso realmente é um alienígena, Momo se pergunta por que a campanha dos espíritos reagiu a ele. O Karun explica que há estudos que sugerem que espíritos e alienígenas têm algo em comum, e quanto ao motivo pelo qual o alienígena está atacando-os, provavelmente é para se vingar de Momo por ter explodido aquela nave espacial ontem, e se eles não fizerem algo a respeito agora, vão acabar morrendo por causa de toda essa fumaça venenosa. Momo é a única com o poder de lutar contra aquilo, mas enquanto está controlando a maldição de Okarun, ela não consegue usar seus poderes adequadamente. Enquanto pensa, ela perde o foco em Okarun por um segundo e ele já começa a se transformar, mas não há tempo para fazê-lo voltar ao normal, porque o alienígena os encontrou e destrói o prédio onde eles estavam escondidos. Os dois correm pelo terreno para escapar, e quando finalmente encontram cobertura, Momo faz Okarun voltar ao normal, mas o braço dele ainda está amaldiçoado, ele fica meio que podre, então ela precisa se esforçar ainda mais para trazê-lo de volta ao normal. E enquanto faz isso, Okarun olha ao redor e vê toda a destruição que ele causou na casa de Momo. Ele não pode mais ficar de lado enquanto Momo faz todo o trabalho pesado, então ele diz a ela que quer lutar também. Momo pergunta como ele pretende fazer isso, e ele explica que quer que ela libere o aspecto físico da maldição enquanto mantém a mente dele sob controle para que ele não vire a vovó Turbo de novo. Nesse momento, o alienígena os encontra novamente e eles são forçados a correr para o campo aberto. Não há mais onde se esconder, então a única opção que resta é seguir o plano de Okarun e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em liberar a parte física da maldição, mas ela não tem controle total sobre seus poderes, então não pode garantir que isso vai dar certo. Enquanto ela está liberando a maldição, o alienígena lança outra onda de choque na direção deles, mas antes que Momo seja atingida, Okarun consegue se transformar completamente e carregá-la para um lugar seguro. Ele sente uma quantidade inimaginável de poder correndo por ele. Ele sente que tem muito poder, muita mana e até uma mandíbula impecável, mas ainda tá sem seu amiguinho ali embaixo, então a depressão começa a tomar conta. Ele tem total controle de sua mente, mas estar nessa forma faz ele falar de forma estranha e ficar triste, o que Momo acha muito irritante. Ele ainda tem que lidar contra o inimigo, então ele se aproxima e fica esperando o alienígena fazer algo. Mas quando o alienígena tenta esmagá-lo, Okarun consegue desviar e levar 5 dos dedos do alienígena com ele. A aura de Okarun está no máximo agora, mas enquanto ele encara o alienígena, de repente ele colapsa e começa a cuspir uma quantidade enorme de sangue. Com Okarun incapaz de se mover, o alienígena o esmaga contra o chão e está prestes a terminar com um golpe massivo, mas Momo usa seus poderes para puxar Okarun para fora do caminho a tempo. Ela pergunta se ele tá bem, e ele está mais ou menos bem, tirando a perda de sangue, mas parece que o corpo dele não consegue lidar com todo o estresse que a maldição coloca nele. Além disso, ele se questiona que enquanto estava transformado, ele só conseguiu levar para casa ali só 5 dedinhos do rapaz, então ele não sabe como que pode derrotar aquilo. Porém, nesse momento, Momo percebe que o alienígena parece um lutador de sumô, então deve seguir as mesmas regras, o que significa que se eles fizerem ele tocar o chão com as mãos, talvez eles ganhem. Não há garantia de que isso vai funcionar, mas é a chance deles. Então Okarun diz que vai se transformar mais uma vez, mas depois disso seu corpo não vai aguentar mais. Momo diz para ele mirar nas pernas do alienígena, e então ela vai usar seus poderes para fazê-lo tropeçar e tocar o chão com as mãos. E com os detalhes do plano resolvido, eles correm em direção ao alienígena e Okarun avança para causar o máximo de dano possível ali como se fosse uma bala humana. Okarun está esgotado agora, mas fez o suficiente, então Momo usa seus poderes para puxar o alienígena para frente, e quando a mão dele toca o chão, ele começa a derreter, assim como planejado. Mas então a criatura simplesmente brota de seu segundo par de pernas e se levanta novamente, antes de agarrar Momo e jogá-la contra a parede. Com Momo incapacitada, Okarun começa a perder o controle da maldição, mas antes que ele se transforme completamente, Momo acorda e mantém a maldição sob controle. Okarun pede para que ela libere a maldição
maldição de uma vez, mesmo que isso possa matá-lo, porque ele precisa parar o alienígena, mas Momo se recusa e diz que ela mesma vai parar esse cara. Ela diz isso, mas então o alienígena começa a espancá-la com todas as forças contra a parede, e o Karun começa a se preocupar que ela não vai aguentar. No entanto, embora a surra tenha doído, isso tudo fazia parte do plano de Momo, porque depois de tantos socos, há uma enorme cratera na parede, e ela é profunda o suficiente para tecnicamente contar como fora do terreno. Nisso, ela usa seus poderes para puxar o Karun e voa com ele junto com o talismã, e quando o Karun está em segurança fora do terreno, ela coloca o talismã de volta em seu lugar, ateando fogo no monstrengo, queimando em questão de segundos. E quando tudo acaba, o alienígena está morto e o terreno volta ao normal. Então Momo fica extremamente aliviada, tanto que se esquece de manter a maldição de Okarun sob controle por um segundo, quase o fazendo se transformar de novo. Ela então recupera o foco, e quando ele volta ao normal, Momo percebe que o cabelo de Okarun parece muito mais legal do que antes, embora ela achasse o cabelo tostado de outrora bem engraçado. Porém, nesse momento ela começa a se sentir muito tonta por causa de toda a energia psíquica que utilizou, então acaba desmaiando, e sem ela acordada para manter a maldição sob controle, Okarun se transforma completamente e a vovó Turba assume o controle total de seu corpo. E nisso o episódio acaba, e agora aguenta coração para ver de que formas eles vão sair dessa situação. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.